Estamos aqui com Fernando Gabeira. Muito obrigado por você dispor esse tempo aí para conversar com os nossos canais Foca na Estratégia, Reformistas e Difusora TV. Você é uma pessoa pública absolutamente conhecida, um analista, jornalista reconhecido também pela acuidade e pelos olhares assim de pontos de vista que saem do senso comum. E você viveu como parlamentar, passou por várias CPIs, seja como membro, seja como assistente, né, participante ali. Então, a primeira pergunta é o seguinte, Gabeira, o que você, já passado esses 3 primeiros dias de CPI, o que você acha que é possível a gente esperar do desdobramento desse trabalho da CPI? Olha, em primeiro lugar, eu não sei se boa tarde ou boa noite ou bom dia aos seus espectadores, vale qualquer um deles, né? Eu diria o seguinte, que tenho dito, né, que ao contrário de outras CPIs, eu não espero revelações muito escandalosas sobre o que se passou. Pelo contrário, eu acho que essa CPI trabalha com fatos relativamente conhecidos e que a função dela é de agrupar esses fatos, sistematizá-los e apresentar a melhor documentação possível para fundamentá-los, né? Então, acho que os depoimentos já apresentados até hoje vão nesse sentido. Eu achava e acho até hoje que tinha que começar mesmo com o depoimento do Mandetta, porque o Mandetta, além de ser uma pessoa que tem teorizado sobre o tema, escreveu um livro, não é? Deu inúmeras entrevistas, Sim. participou de muitas lives, e ele poderia fortalecer a ideia do próprio programa de ação da CPI. Ele fortaleceria o programa de ação já existente, mas ele ia dar as indicações. Então, nesse sentido, eu acho que foi importante. Também foi importante o depoimento do TAIC, na medida em que ele mostra qual é a razão pela qual ele se dissociou do governo. Então, nós temos, até o momento, a possibilidade de demonstrar, pelo menos através dos ministros que passaram pelo governo, que existia uma visão negacionista e uma visão que eu comparo, que eu acho que é decorrente do próprio populismo, entende? Que é a visão de buscar uma solução simples para um problema complexo. Exatamente. Então, é evidentemente que um populista daria tudo para ter um remédio que fosse a bala de prata Exatamente. contra a hidrocloroquina. E isso trouxe uma série de consequências, não é? Então, a CPI vai progressivamente demonstrando, quer dizer, primeiro, os movimentos negacionistas do governo. Segundo, as tentativas de resolver através de um caminho que não era cientificamente aprovado. E com isso vai, de uma certa maneira, afirmando a responsabilidade do governo na gravidade da crise. Eu acho que daqui a um certo momento, na CPI, vai ser acrescentado um outro elemento, que é o elemento das vacilações e da incompetência no negócio das vacinas, o que pode trazer também uma certa seriedade a esses argumentos anteriores. Sim. Porque, assim como a negação, assim como o uso de um remédio inadequado, o atraso nas vacinas tem consequência no número de vidas perdidas. Portanto, eu acredito que esses três elementos são elementos que são importantes para ser avaliados. E, E acho que a CPI vai conseguir demonstrar essa situação com clareza. Finalmente, eu destaco um episódio que precisa ser apurado também com muita nitidez, que é o episódio de Manaus. Até que ponto o governo federal teve responsabilidade no episódio de Manaus, onde morreram
3 dezenas de pessoas, e o governo não tomou as medidas adequadas para provir o remédio ali que seria adequado, que seria o oxigênio. Eu me lembro de uma entrevista coletiva do Pazuello, que disse, olha, eu vou para Manaus, porque a situação lá é muito crítica. Mas o que ele vai para Manaus e leva a sua equipe para Manaus, aparentemente, hoje houve um depoimento de uma médica com a intenção de desenvolver essa tese do tratamento precoce e da própria hidrocloroquina, quando, na verdade, o que estava se passando em Manaus era algo muito mais sério. Primeiro, há uma necessidade de você garantir o abastecimento de oxigênio, que poderia ter sido feito por Belém. A White Martins tinha condição de trazer esse oxigênio de Belém, até pelo Rio. Sim. E também, além disso, o ministro não percebeu essa realidade, entrou por um caminho equivocado e também não percebeu outra realidade que me parece talvez até mais importante ainda, a existência de uma variante, de uma cepa nova em Manaus, que, infelizmente, ela só foi transmitida aos brasileiros através do Japão. Sim. Foi o Japão que, fazendo o exame em 4 pessoas que estiveram na Amazônia e contraíram o vírus, que detectou essa variante na própria proteína spike do vírus. E determinou que era uma variante e classificou essa variante, que já estava, aparentemente, já detectada também em Manaus, mas houve um curto-circuito. Quer dizer, a Fundação Oswaldo Cruz de Manaus não comunicou ao governo, houve alguma coisa, mas havia já uma variante que estava se transformando numa variante que dominava já Manaus e hoje já domina vários pontos, talvez seja dominante nessa chamada segunda onda do Brasil. Então, isso também é de uma importância fundamental, quer dizer, uma barbeiragem que leva, de um lado, à morte de pessoas que dependiam do oxigênio e, de outro lado, a ausência de medidas que eram essenciais quando você detecta uma nova variante. Uma delas, medidas sanitárias de proteção do resto do país. No momento que acontecia essa variante, essa P1, o que faziam os mais ricos de Manaus? Eles tomavam um avião para serem tratados fora, levando essa variante. O que fazia a determinação do Ministério da Saúde? Em vez de fortalecer o sistema em Manaus, ele traz os pacientes para disseminar pelo Brasil. Então, é uma tática completamente equivocada, no meu entender. E isso tem também repercussão no crescimento da segunda onda e vem a ter repercussão também no número de mortes. O Gabeira? Então, acho que esses aspectos aí são esses. Há outros elementos, né, que eu incluiria, que são elementos que poderiam ter, de uma certa maneira, atenuado o sofrimento da população brasileira. Um desses elementos foi que houve a possibilidade, a denúncia da falta, já em agosto do ano passado, da possibilidade de haver uma crise nesse chamado kit intubação, nos sedativos e nos relaxantes musculares que são necessários para esse processo de intubação. E também não foi providenciada uma tática correta para fazer frente a isso. Isso pode ter produzido um sofrimento extra, eu diria até uma tortura nos pacientes que foram obrigados a ser intubados. Os relatos e as imagens são dramáticas, de gente amarrada nas camas por conta da falta desses remédios. Uma tortura mesmo, não tem nome diferente para classificar, não. Agora, Gabeira, deixa eu aproveitar sobre essa questão do Pazuello. Ele arranjou uma desculpa para não ir depor, mas felizmente o presidente da CPI foi muito firme, o Omar Aziz, dizendo não vai ser por videoconferência, a gente adia, mas vai ter que vir aqui, né? Hoje, nesses dias tem surgido nas colunas de análise até que tem gente recomendando ao Pazuello que ele vá fardado de general para depor, para tentar impor um certo respeito. Mas o que eu queria te perguntar não é sobre isso, porque realmente é patético, de certa maneira. Mas outro dia eu conversando, acho que na nossa conversa não lembro se foi aqui nos nossos vídeos ou se foi uma conversa de WhatsApp, alguém perguntou para mim, Orlando,
Rapaz, a gente tinha uma imagem do alto oficialato das Forças Armadas como gente preparada, competente. Caramba, e aí não só o Pazuello, a gente vê algumas outras figuras que estão no governo. Você acha que é óbvio que há um desgaste da presença das Forças Armadas, para as Forças Armadas, da presença desses oficiais no governo. Mas você acha que vai ficar muito mais claro uma coisa que no imaginário popular era de que eles eram uma nata de competência, de conhecimento, e que a vida vai mostrando que não é bem assim? Olha, até certo ponto, eu também considero que me equivoquei um pouco. Eu superestimei algumas dessas figuras militares, pelo fato de que o generalato era um curso muito exigente. E a suposição que a gente tinha e falava, né, é de que um general só chegava a esse posto depois de passar por uma série de testes. Testes que envolviam não só a experiência, mas como conhecimento. Então, você não não esperaria de um general um comportamento como esse do Pazuello. Né? Eu conheci alguns desses generais. O Heleno eu conheci no Haiti, ele comandando o Haiti. Me pareceu, naquele momento, um comandante decidido, capaz, fluente em outros idiomas, fluente em francês, e que conseguia manter uma boa relação com a comunidade internacional ali. Depois o conheci também, tive contato com ele como comandante na Amazônia, e evidentemente que visitamos juntos uma aldeia Yanomami. Pelo que ele falou ali, eu senti que havia uma certa divergência entre o que eu penso e o que ele pensa a respeito dos índios, né? De integração dos índios na sociedade abrangente. Né? A minha posição é uma posição diferente da dele. Uhum. Mas eu não achava que o Heleno fosse também seguir esse caminho de ser uma espécie de samurai. Exatamente. Da família Bolsonaro, a ponto de colocar o GSI à disposição da defesa do próprio Flávio Bolsonaro. Eu conheci também o general Walter Braga, né? Entrevistei longamente aqui, ele me mostrou o trabalho dele na intervenção do Rio, e me mostrou muito mais o trabalho administrativo que ele comprou, como organizou as compras, como estava tudo classificado. Me pareceu uma pessoa com um potencial burocrático, de trabalho burocrático importante. Mas, uma vez colocados no governo, as demandas são muito maiores. Né? Foi muito mais difícil você mascarar as deficiências. Parte porque as demandas são maiores, parte porque o próprio poder, de uma certa maneira, tende a deformar as pessoas. Né? Sim. Então, o Pazuello, por exemplo, passou a ser um exemplo de como os nossos generais não são assim tão bem informados como nós supunhamos. O que aumenta muito a sensação de insegurança que você tem, uma vez que está nas mãos do Exército Brasileiro, de toda a segurança nacional. Eu acabo de escrever um artigo aqui dizendo, por exemplo, que o Bolsonaro, constitucionalmente, é o comandante das Forças Armadas. E ele hoje dá uma frase dele que me impressionou muito. Será que estamos vivendo uma nova guerra? Eu falei, se o comandante das Forças Armadas brasileiras me pergunta se estamos vivendo uma nova guerra, eu falei, é correspondente a um piloto aterrissando perguntar, será que eu realmente acionei o trem de pouso? Eu fico, você não acha? Com certeza, com certeza. É uma loucura. Eu acho que ficou bastante evidente a desqualificação deles para esse trabalho, que também não é mistério para nós. O trabalho político, ele depende de um conhecimento específico. Claro, claro. Ele depende não só de uma prática específica, como também de um estudo específico. Não é qualquer pessoa que você tira da sociedade e fala assim, olha, agora você vai conduzir o país. De um modo geral, os estadistas, as pessoas que conduzem, têm uma carreira.
E nessa carreira eles aprendem, eles erram, acertam, mas vão se formando especificamente como dirigente. Então, o que você vê hoje é uma situação muito especial. Primeiro, você vê uma situação internacional complexa, em que a China ascende, os Estados Unidos estão num declínio relativo, e ela, para você se colocar nessa situação internacional, o país, é preciso de muita habilidade, de muita clareza, e você vê uma pandemia que dizima o povo brasileiro também, é preciso de muita capacidade para conduzir as questões internas. E você tem pessoas que não são capazes, não seriam capazes em situações muito mais É simples verdade. do que nós estamos vivendo. O Gabeira, Então, isso, para a gente caminhando para o final da nossa conversa, primeiro eu queria te convidar já de antemão para mais adiante, quando a CPI evoluir, a gente voltar a conversar para fazer um novo um balanço, balanço. né? Agora, há uma discussão também, que está presente nas análises, de como vai ser o comportamento com vistas à discussão política e ao processo eleitoral. Tem gente que fala assim, a CPI vai optar por não fazer um relatório, a tendência é que não faça um relatório que gere a possibilidade de um crime de responsabilidade para provocar um impeachment. Vai tentar sangrar o Bolsonaro. Eu tenho para mim que um termômetro para isso, um indicador para isso, vai ser se ela vai conseguir concluir o trabalho nos 90 dias ou se vai trabalhar para prorrogar e continuar fazendo. Você já consegue identificar alguma tendência nesse sentido? Eu creio que sim. Eu creio que sim, embora eu não possa te dar uma garantia. Né? Claro. Eu creio que a tentativa vai ser de manter o máximo possível e de prosseguir no processo de desgaste do Bolsonaro. Não creio que o objetivo final seja necessariamente o impeachment, embora esse processo se desenrolando ao longo do tempo. Existe dentro da CPI uma tendência também de buscar soluções rápidas para evitar a mortandade, Sim. o que também é importante, mas eu acho que a tendência é o desgaste permanente do Bolsonaro, a ponto até, no caso de um sucesso amplo, evitar que ele chegue ao segundo turno. Sim. Tá certo. Gabeira, olha, muito obrigado pelo seu tempo, Tá, pela gentileza. Vamos voltar a conversar. tá E bom. um grande abraço para você, viu? Tá Tudo de bom, bom. estou à disposição aí. Um Obrigado. abraço. Tchau.